Me fala um pouquinho de custos. Quem está nos vendo, se quiser fazer, quanto custa ser um sommelier na ABS? Mais ou menos, eu sei que vocês não vão ter isso de cabeça, mas depois quanto custa participar de uma prova nacional e quanto custa participar de uma prova internacional? Caro. Uma coisa é você ter um diploma de sommelier, outra coisa é você ser um sommelier. Não existe nenhum curso de sommelier no mundo que te transforme em sommelier. O curso, ele te entrega instrumentos necessários para que você se torne um sommelier. Além de tudo aquilo que você aprende no curso, você precisa aprender muito mais e você precisa exercer aquilo na prática. Porque a sommelier, ela é uma profissão de serviço. Então, não existe... eu sou sommelier profissional formado aqui, tenho o meu diploma, mas você nunca trabalhou como sommelier na vida, você nunca atuou como sommelier, você acabou de sair da escola de sommelier, você nunca mais pegou um livro para estudar. Então, não, é bullshit, não é bem por aí. Você precisa ir além disso. Mas, você obter um diploma de sommelier, o da ABS, eu sinceramente não tenho o valor exato, mas está algo por volta de R$400 por mês. A gente está falando de um curso que, para fazer os 3 módulos, você vai passar aí 1 ano e meio a 2 anos estudando. Então, é mais ou menos isso. Uns R$15 mil aí. Exato. Por aí. Outras formações, mas daí você tem muitas outras formações do mundo do vinho que te complementam conhecimentos e certificações que você pode buscar. Então, W7, nível 1 está por volta de 1.500, 1.600, nível 2 está 3, 4 mil, nível 3 está uns R$6 mil. As certificações que eu fiz da Court of Master Sommeliers, o Certified, eu não me lembro exatamente quanto custou, mas não é caro o curso, a certificação em si. Era alguma coisa como 150, 200 dólares, mas era só uma certificação, né? Não tinha curso, era só ir lá e fazer a prova. Para fazer a prova, eu tinha que estudar antes. Para estudar antes, eu tinha que comprar muitos livros, que não são baratos, porque uma parte desses livros são importados. Eu tinha que degustar muitos vinhos, e vinho no Brasil não é barato, né? E eu precisei entrar no avião, ir para os Estados Unidos, pagar um hotel, ficar em Baltimore para fazer a prova. Então, tudo isso é custo que acaba entrando no meio da conversa. Então, você ser um sommelier de alto nível, quando eu falo um sommelier de alto nível, não estou falando de mim, eu estou falando de um sommelier de nível internacional com as certificações mais elevadas. É uma formação muito cara. Envolve muita dedicação, muita dedicação pessoal, o custo pessoal é muito elevado, e o custo financeiro acompanha. Mas depois vale a pena, né, Diego? Depois vale a pena, eu não posso reclamar. Ou não? Não, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena desde que você realmente se dedique. Se você for fazer isso para massagear ego, não vai valer a pena. Você vai gastar uma grana e você não vai ter um retorno financeiro por aquilo. Se você efetivamente se dedica àquilo e você faz daquilo a sua carreira, a sua profissão, vale a pena dar retorno. Porque eu tô falando isso porque eu vejo que às vezes o salário de um sommelier não é lá esse glamour todo. Lógico que tem alguns que conseguem galgar salários melhores, mas não é o normal, né? É uma particularidade do Brasil, né? O salário do sommelier de sala, ele não é tão bom. Os restaurantes não reconhecem tão bem esse profissional. Normalmente o sommelier, ele vai ganhar a mesma coisa ou menos do que o maître. A exigência, aquilo que você espera de um sommelier em termos de formação, estudo formal mesmo, né? Segundo grau, nível superior. Aquilo que você espera de um sommelier em termos de conhecimento, aquilo que um sommelier precisa se dedicar, muitas vezes é muito mais do que o maître, e ele está ali hierarquicamente igual ou abaixo, com o mesmo salário ou abaixo. Até por isso é muito comum que os sommeliers de mais destaque no Brasil, eles acabem saindo de restaurante. Ou eles vão trabalhar com consultoria, com educação, ou eles vão atuar no restaurante apenas como consultores, ou vão ter uma posição mais diretiva e executiva dentro do restaurante, vão também desenvolver outros projetos fora, porque infelizmente apenas a restauração, a gente deve ter, 2 ou 3 sommeliers no Brasil que de fato ganham um salário condizente com a formação deles apenas atuando em restaurante. Por outro lado, isso não é maldade do dono do restaurante, é porque a conta precisa fechar, né? Tem esse aspecto. Por uma parte, existe uma falta de reconhecimento mesmo. Muitos donos de restaurante, pelo dono do restaurante não entendeu o que é um sommelier, toda a profundidade do que é o mundo do vinho, então ele não paga aquele cara de acordo. Então existe não é maldade, mas é falta de conhecimento. Ignorância não no sentido ofensivo da palavra, né? De ignorar
o quanto aquilo é uma coisa difícil de você obter. Por outro ponto também, existe essa dificuldade de fechar a conta. Quando a gente olha apenas por aspecto financeiro, se você tem um maître que entende um pouco de vinho e que sabe cuidar do estoque, e você não tem sommelier, você vai vender menos vinho. Você vai vender, sei lá, 20%, 30% menos vinhos do que você venderia com um sommelier. Esses 20%, 30% que o sommelier vai vender a mais, a não ser que esses 20%, 30% representem 100, 150 mil reais a mais de faturamento, quando a gente pega esses 100, 150 mil de faturamento e vai decupando isso até chegar no lucro líquido, só aí que o sommelier começa a se pagar o próprio salário. Claro que ter um sommelier na casa significa outros ganhos também, que não é apenas o ganho da venda de vinho. É qualificar essa venda, é ter uma gestão de estoque melhor, é girar melhor esse estoque, é ter um serviço mais bem preparado dos outros profissionais, é ter um profissional que dialoga com diferentes setores. Normalmente o sommelier, além do vinho, ele é o principal storyteller do salão, porque ele é a pessoa que tem condições de chegar na mesa, de conversar com o cliente desde o resultado da Copa São Paulo de ontem até a última temporada da Filarmônica de São Paulo. Porque normalmente os sommeliers têm uma cultura geral um pouco mais ampla, estudam um pouco mais, leem um pouco mais, buscam mais informação cultural e de conhecimentos gerais, e têm condições de manter uma conversa com o cliente sobre o vinho, sobre a gastronomia, sobre as bebidas e sobre o mundo lá fora. Então acaba funcionando muito como um storyteller ali dentro do restaurante, de uma forma que no passado eram os grandes maîtres com uma formação específica e que hoje em dia, e não por culpa dos profissionais, não por culpa dos maîtres, mas cada vez menos nós encontramos esse tipo de formação no salão dos restaurantes. Nós temos profissionais de salão muito bons na parte da hospitalidade, mas que não são tão valorizados também pelas empresas e pelo mercado, para que eles possam buscar essa formação mais ampla e mais aprofundada. E vale para sommeliers também. A gente tem muito sommelier no mercado que, assim, entende do vinho ali, da carta dele, mas que não... Opa, deu um... Não, é que soltou aqui, o cabo deu uma falhada no meu áudio aqui. Que entende ali do vinho, da carta dele, mas que não tem um conhecimento mais profundo, não conseguem desenvolver uma conversa além ali do universo da sua carta de vinho. E isso não é culpa desses profissionais, isso é culpa de uma questão estrutural da educação brasileira que vem em queda livre aí nas últimas décadas. Outro ponto ainda nesse assunto é um bom sommelier numa casa. A casa precisa oferecer bons pratos requintados, caros ou não necessariamente? Não, sommelierie, o vinho ele é um acompanhamento à mesa. O vinho ele pode ser estrela. Então a gente pode citar, por exemplo, aqui a Sede 261, da Dani Bravinho e da Cássia Campos, que é, na minha modesta opinião, de longe o melhor wine bar de São Paulo, quiçá do Brasil, e que é um salãozinho menor do que essa sala aqui e que não tem comida. Óbvio, elas trazem lá uma pessoa para servir ostras em alguns dias, às vezes elas trazem chefes para montar lá uma barraquinha, servir comida, mas por essência a Sede 261 serve vinho, não serve comida. E funciona, e é um tremendo wine bar, o vinho é estrela. Outros casos nós temos também em que você pode servir comidas mais descontraídas, mais leves, mais menos refinadas no sentido do que a gente imagina de fine dining, de toalha branca na mesa, sequência de serviço, né? E isso funciona também. Vinho harmoniza com isso também. Vinho harmoniza com o foie gras, com redução de quincan e aroma de trufas negras retiradas de um bosque na região sudoeste do Piemonte, mas o vinho harmoniza também com coxinha, torresmo e pipoca, né? No final das contas, tem um vinho para harmonizar com qualquer coisa. Então, exatamente esse era o ponto, porque às vezes a gente pensa que só dá para ter um bom sommelier na casa se eu tenho pratos que acompanhem isso. Mas o ponto que eu queria chegar é o que você acabou de falar, não necessariamente, né? O vinho ele pode acompanhar praticamente qualquer prato. Bastaria que o dono do restaurante promovesse isso, trazendo um bom sommelier, oferecendo uma boa carta de vinhos e fomentando, né, as harmonizações. Ou estou errado? Exato, não, exatamente. O vinho ele pode ocupar espaço em diferentes lugares, em diferentes ambientes, em diferentes formatos de restaurante. Não é uma coisa engessada. O sommelier não é mais aquela figura
estereotipada que a gente tem, Exato. que é o sapo arrogante, né? De fraque, de gravata, de nariz empinado, com a sua tacinha segurando com os 2 dedinhos. Não é isso. O sommelier, ele tá ali para criar um diálogo do cliente com o vinho. O sommelier, ele é um tradutor do vinho. Você tem 10 mil anos de história, milhares de pessoas envolvidas direta e indiretamente na produção dessa garrafa de vinho, uma quantidade X de centenas e centenas, milhares de páginas de conhecimento sobre o mundo do vinho que estão envolvidos na explicação técnica que eu posso dar sobre essa garrafa, e o sommelier está ali como um tradutor disso, para transformar para o cliente isso num diálogo de 2 minutos, que seja lúdico, que seja empolgante, que seja agradável e que explique o vinho de forma clara e direta para o cliente. E isso já é um outro passo, né? Porque às vezes os sommeliers, eles têm uma certa, não vou dizer todos, lógico, mas alguns têm, parece que uma necessidade de aparecer, né? De falar difícil. E aí ele fica distante do público. Você tem as duas coisas. Você tem o sommelier que tem a necessidade de aparecer, de mostrar conhecimento técnico, né? A gente brinca, tem uma piada, tá até naquele filme dos 2 papas na Netflix, e o personagem o Papa Francisco lá faz essa piada com argentinos, a gente faz ela também com o sommelier. Né? Como que o sommelier se suicida, ele pula do alto do próprio ego. Né? Então existe isso do sommelier que tem a necessidade da autoafirmação, de mostrar conhecimento técnico, mas existe muito também, às vezes, dependendo do ambiente onde aquele sommelier se criou profissionalmente, a necessidade dele se impor tecnicamente, porque ele já teve que enfrentar muito cliente que vem ali de olho na canela dele, querendo pegar ele no contrapé, jogando casca de banana. Então tem sommeliers que até como um mecanismo de defesa já vem jogando informação técnica, palavreado técnico, que não é o adequado, na minha opinião, né? O adequado, na minha opinião, é você simplificar, é você tornar acessível, e quando o cliente demanda, quando a situação demanda, você aprofunda tecnicamente. E hoje, né, Diego, eu vejo até nesse sentido do que você estava falando, até uma tendência, e com essa nova geração de sommeliers que vem aparecendo aí no mercado, de tentar desmistificar um pouco e tirar esse estereótipo do sommelier, né? De uma pessoa arrogante, inacessível, a vestimenta. Então, é como algo que seria impensável há alguns anos atrás, um sommelier ter barba, por exemplo, num restaurante. Sim. Hoje muitos já têm. Aquela vestimenta formal e com a gravatinha borboleta e o avental, isso já não existe mais. Exatamente. E você tem grandes expoentes nesse sentido aí. Você tem muitas mulheres entrando aí no mundo do vinho, como a Daniela Bravin, e, enfim, que tem todo o seu estilo, tem toda a sua personalidade e é muito efetiva e vende muito vinho. Sim, e tem muito sucesso. Há 20 anos atrás, uma sommelier num restaurante 2 estrelas Michelin, como é o Dom, ter tatuagens como a Gabi Monteleone tem, seria impensável. Hoje em dia, isso é normal, não tem nada de errado. O que importa não é a aparência do sommelier, como ele se veste e tal, é o serviço que ele presta. Nas competições internacionais ainda tem um pouco dessa coisa um pouco mais refinada, mas também que começa a se soltar, né? As primeiras competições que eu disputei, eu sempre tirava a barba para competição. E eu sou horrível sem barba, eu pareço uma tartaruga ninja sem barba. A barba é a maquiagem do homem. Nas últimas competições que eu já fui de barba, porque o campeão de 2016 foi campeão com barba. Mas até então tinha aquela visão do profissional do restaurante, uma tradição, a tradição hierárquica da restauração para salão e cozinha é uma tradição hierárquica militar, em que você tem comando, você tem hierarquia, e que o profissional precisava estar com a barba perfeitamente feita e alinhado. E isso hoje em dia vem mudando, porque isso, claro que é importante em determinados ambientes, mas isso não é fundamental. O importante é você oferecer para o cliente uma experiência bacana, que ele sai dali, putz, comi bem, bebi bem, fui bem tratado, fui bem recebido, saio daqui feliz. E isso pode acontecer no Le Sanca, como isso pode acontecer no dogão do tio ali da esquina. São diferentes experiências em diferentes ocasiões. E a tatuagem pode prejudicar também, então? Hoje em dia, não mais. Hoje em dia eu não vejo mais isso como um empecilho. Talvez em restaurantes muito tradicionalistas e tal, mas no mercado como um todo eu não vejo isso como um empecilho. Mas, por exemplo, se o júri conta com pessoas num júri de campeonato que de repente não gosta, ele pode... Não deveria, né? Eu estou tentando me lembrar de algum candidato nas competições internacionais que tinha tatuagens visíveis, assim, na mão e tudo. Eu não me lembro,
mas eu não vejo isso como um problema sério, não. Acho que um candidato, se chegar lá sem paletó, só de colete, com tatuagem nos braços, tudo, mas se ele fizer um serviço nos trinques, no ponto, no balanço, qualidade do serviço. O que vai mandar é a qualidade do serviço.